My News Entrevista de hoje é com Jorge Santoro, secretário executivo do Ministério dos Transportes. Ele já trabalhou na Secretaria da Fazenda de Alagoas e também do Rio de Janeiro, que é o estado natal dele. Vamos falar aqui sobre concessões de rodovias. O governo está trazendo 15 leilões de rodovias para este ano. Vamos falar sobre investimentos em infraestrutura no Brasil, aqui no My News Entrevista, logo depois da vinheta. Pode rodar a vinheta. No My News Entrevista de hoje, Jorge Santoro, secretário executivo do Ministério dos Transportes. Vamos falar sobre leilões de concessão de rodovias e investimentos em infraestrutura. Jorge, muito obrigado pelo convite. E vocês estão fazendo 15 leilões de rodovias neste ano para concessões de diversas rodovias. Primeiro agora, já na boca do carnaval, vamos ter o que comemorar nesse carnaval, é isso? É isso, Evandro. Obrigado pela oportunidade de poder apresentar essa carteira nossa, né? Que a gente está hoje no mundo, é a maior carteira de infraestrutura de transporte do mundo, a carteira do Ministério do Transporte, do governo brasileiro, e eu acho que é muito importante a gente melhorar essa infraestrutura do Brasil, e a gente só vai fazer isso com parceria do setor privado, ou seja, o governo sozinho, por ele mesmo, não tem capacidade financeira de alavancar esses investimentos tão importantes. O Brasil tem apresentado uma contínua aumento da produção agrícola, a produção mineral dele para exportação, e a gente precisa dar conta dessa situação logística do Brasil para conseguir colocar as mercadorias no mercado internacional com preços cada vez melhores e mais competitivos. Então a gente vai enfrentar a competição de outros países, a gente precisa trazer o setor privado para a gente poder construir essa infraestrutura cada vez melhor e mais segura. Esse primeiro leilão é da BR-364, num trecho de Rondônia, corta todo o estado de Rondônia ali, até Vilhena, na divisa com Mato Grosso. Né? Então, o foco chama Rota Agronorte, inclusive. Agronorte. O foco é escoamento de produção, é esse? Exatamente, Wanda. Ali é um corredor logístico muito importante, conecta com a hidrovia do Rio Madeira. Essa corredor logístico, a previsão é chegar a 16 milhões de toneladas de grãos esse ano. Ela, 5 anos atrás, ela não carregava 2 milhões de toneladas, está crescendo. O Arco Norte está se desenvolvendo cada vez mais como uma rota logística importante de exportação brasileira. Então a gente precisa fazer melhorias adicionais nesse corredor logístico, acessar de uma maneira melhor o porto. Hoje são portos privados no Rio Madeira e tem um porto público na cidade de Porto Velho, e a gente com isso reduz o custo logístico e dá alternativa de melhor segurança viária para os usuários desse trecho. Entendi. Agora, tem outros leilões também prevendo escoamento de produção. A Rota Agro, ali em Goiás, Mato Grosso e tudo mais. Tem a Rota da Celulose também. Então, no total, vocês estão prevendo quanto aqui de investimentos novos para ajustar esse corredor? Os 15 leilões de rodovias desse ano, a previsão nossa é fazer contrato de 161 bilhões, só nesse ano. A gente, nos leilões que nós fizemos em 23 e 24, nós contratamos mais de 100 bilhões de reais, que são investimentos fundamentais para desenvolvimento dessa infraestrutura. Ou seja, a gente focou primeiro em tocar os projetos que fazem corredores logísticos muito relevantes. Corredores no Paraná, corredores na região centro-oeste e agora na região norte também. A gente está com esse primeiro projeto, que é sempre um desafio ambiental maior, e a gente acredita que nós vamos ter interesse do mercado. O mercado está se organizando, a gente tem procurado fazer essas interfaces, Evandro, com o setor financeiro, com o setor de operadores tradicionais e novas empreiteiras. A gente faz uma espécie de match, quase um Tinder que o Ministério acabava gerando, essas parcerias acabam se formando. Então, o leilão de amanhã tem um grupo, que é o grupo Opportunity do setor financeiro, com um grupo de empreiteiras se formando. Então, isso é muito salutar. Até pouco tempo atrás, Evandro, a gente só tinha 2 operadores participando de leilões de infraestrutura rodoviária no Brasil. Então, era muito limitado, com pouca concorrência. Agora, não. Pra você ter uma ideia, dos 9 leilões que nós fizemos, amanhã é o 10º, né? Da gestão do presidente Lula, apenas um grupo ganhou 2 leilões, ou seja, em cada leilão nosso ganhou um grupo diferente, o que é muito bom, diminui riscos e a gente traz uma nova expertise para o setor financeiro participando. Entendi. Agora,
Você acha que esses novos leilões vão ter uma concorrência? Obviamente você está falando disso aí. Mesmo na região norte, onde há esse desafio ambiental, essa questão toda, inclusive áreas indígenas, tem toda muitas condições ali diferentes do normal, por assim dizer, acostumado na região sudeste, por exemplo. Essa região norte vai ter só um grupo participando. A gente teve 4 a 5 grupos estudando o projeto. Um projeto desse, Evandro, leva mais de um ano do grupo estudando, ver se para fazer a proposta dele. Um grupo gasta entre 5 a 20 milhões de reais só para estudar e poder participar do projeto. Esse caso aqui teve 5 grupos estudando, alguns desistiram, 2 grupos estavam estudando, acabaram se unindo, participando do leilão. Eu acredito que nós vamos ter leilões que vão ter 5, 6 participantes, como tivemos no ano passado, e outros leilões que vão ser menos competitivos. Por quê? Por causa dessas restrições de risco, né? A gente está vivendo um momento hoje do Brasil de taxa de juros mais alta e os investidores estão muito seletivos no que vão participar. Então, eu acredito que, apesar desse cenário um pouco mais adverso financeiro, no mercado financeiro, como os projetos são para 30 anos, 35 anos, isso dilui um pouquinho esse risco. E os contratos novos têm vários mecanismos de matriz de riscos que comportam bem a composição do risco de participar de um projeto desse de longo prazo. Então, você vai ter perfil com mais apetite e menos apetite para risco e vai variar conforme o projeto. O projeto, por exemplo, da BR-040, que é Rio Juiz de Fora, que a gente está licitando agora no dia 30 de abril. É um projeto que tem um túnel, uma obra parada há mais de 10 anos, Evandro. É um investimento e é um gargalo logístico do Brasil muito importante hoje. Então, já temos 5 grupos estudando. Eu acredito que nós vamos ter um leilão bastante competitivo nessa BR-040. É um projeto que chama atenção, porque eu tenho um túnel, à época, seria o maior túnel rodoviário do país, na época, só que ficou 10 anos parado. Então, eu tenho 3,5 km pronto e ainda falta 600 metros para concluir e a gente não conseguiu concluir no Brasil. Então, essas obras paradas só geram custos adicionais para o Brasil e criam gargalos logísticos e aumentam a insegurança de transporte viário no país. Então, quando você traz a possibilidade de trazer investidores novos, inclusive internacionais, acho que a gente teve o ano passado um grupo francês ganhando um leilão depois de quase 20 anos sem ter investidor estrangeiro voltando a leilões nacionais. Então, a gente consegue agora atrair a atenção do mundo para projetos da nossa carteira. Correto. Então, agora, por exemplo, você não tem um leilão binacional, né? É o primeiro binacional com a Argentina. Uma ponte ali ligando São Borja a Santo Tomé, na Argentina. Exatamente. E aí também deve ter algum investimento internacional, né? Exato. Esse projeto é um projeto muito importante para o Brasil, porque ele é o primeiro de um projeto que a gente tem de fazer 12 leilões nessas conexões internacionais do Brasil. Ele não é só um investimento em manutenção e melhorias viárias. Ele é também um investimento no desembaraço aduaneiro, Evandro, porque hoje a gente leva, às vezes, 24 horas para fazer um desembaraço aduaneiro no Brasil, o cara atravessa a ponte e vai fazer um desembaraço aduaneiro na Argentina. Nesse modelo que a gente fez em parceria com o Ministério da Agricultura, em parceria com a Receita Federal e com os ministérios e os acordos com os outros países, todo o desembaraço aduaneiro vai ser unificado em um único local, numa única praça, em até 3 horas. Isso é uma mudança muito grande, diminui os custos do Brasil e isso faz com que a gente consiga melhorar o nosso comércio internacional e ter opções. Pra você ter uma ideia, nesse leilão, passa 30% do comércio Brasil-Argentina ali. Praticamente mais de 90% do salmão importado do Chile passa por essa via. Então são locais que a gente vai estar trabalhando com os países. Estamos evoluindo em parcerias com o Paraguai, com a Argentina também, para a gente fazer esses projetos na sequência ao longo dos próximos anos, e a gente vai conseguir melhorar esse comércio internacional brasileiro com essa parceria com o setor privado, desembaraçando de uma maneira muito mais rápida as cargas do Brasil. Perfeito. Há projetos também de ferrovias? Ou é basicamente essas pontes? Não. A gente tá com uma carteira muito grande para ser lançada pelo presidente Lula em breve. A gente já está com 2 projetos já na fase de audiência pública. Um é o arco ferroviário da região sudeste, que é uma ferrovia que conecta
pelo menos 10 portos do Brasil. Hoje, Evandro, a carga vai para um porto não porque o porto é melhor ou tem um menor custo. A carga vai pelo porto porque é o que tem acesso. Então, a gente, com esse projeto, por exemplo, eu vou criar uma competição entre os portos. Ou seja, o operador logístico, quem está fazendo comércio, ele vai escolher o porto que vai soltar a carga dele com menor custo e mais rápido. Então, ele vai escolher se vai desembaraçar aqui em Santos ou se ele vai lá no Porto do Açu, no Rio. Você vai conectar as malhas de São Paulo, Minas Gerais e do centro do Brasil. Ou seja, você vai conectar malhas importantes e é um projeto quase Open Access. O que é Open Access? É uma ferrovia que você vai poder acessar com operadores independentes lá. Já é um padrão europeu. Então é o primeiro projeto nosso. Você tem ideia do que é isso, Evandro? Nós estamos já há 40 anos, nós fizemos 3 leilões de ferrovias no Brasil. 3 apenas. E nesses 3 contratos que foram assinados, era para construir quase 400 quilômetros de trilhos novos, né? Só esse primeiro projeto nosso, que deve ser leiloado esse ano, desse Arco Ferroviário do Sudeste, nós estamos contratando 600 quilômetros de trilhos novos. Então, eu acho que isso já é um passo novo do Brasil, a gente começar a fazer projetos de rodovias, ferrovias importantes. O segundo projeto já está em audiência pública, é a ferrovia Leste-Oeste. Vai ser, na minha opinião, o maior corredor logístico do Brasil. Ele liga o centro do agronegócio, lá no Mato Grosso, em Goiás, ao Porto de Ilhéus, que está sendo construído. Então você vai cortar o Brasil de leste a oeste, fazendo uma cruz ferroviária com a ferrovia Norte-Sul. Nós completamos agora no governo do presidente Lula o fim do trecho central da ferrovia Norte-Sul. Levou 30 anos para ser construído. Veja, com o orçamento público a gente levou 30 anos para construir 2.000 quilômetros de trilhos. Esse projeto da Leste-Oeste, ele tem a missão de entregar 2.400 quilômetros de trilhos no prazo de até 7 anos. Então é uma mudança para o país logística. Nós estamos atendendo um local que produz hoje 80 milhões de toneladas de grãos, que vai produzir mais de 50 milhões de toneladas de minério. Então você vai conseguir com isso ter um custo logístico muito menor. Você tem ideia, Evandro, hoje uma carga agrícola que sai do Mato Grosso custa mais para chegar a Santos do que de Santos para Xangai, na China. Não faz sentido. A gente tem que reduzir esse custo interno logístico do Brasil para a gente ter competitividade internacional e a gente conseguir ter uma rentabilidade, uma produtividade maior da economia brasileira. Perfeito. Então, os projetos que vocês modelaram, basicamente, o principal foco é resolver a questão do gargalo logístico. Mas sem dúvida nenhuma, a grande maioria dos projetos são nesse sentido e a gente está fazendo 6 projetos de trem intercidades, similares ao projeto aqui que o governo de São Paulo fez em parceria com o governo federal, que é o trem Campinas-São Paulo. A gente vai fazer 6 parecidos com esse, aproveitando uma malha ferroviária brasileira que já chegou a ter mais de 35 mil quilômetros de trilhos, que hoje só tem 10 mil quilômetros operacionais. A gente vai pegar essas malhas que não são tão utilizadas para testar um modelo de trem intercidade de passageiros, dando uma alternativa mais barata, mais segura para os usuários de grandes cidades. Por exemplo, Feira de Santana, Salvador, Lusiana, Brasília, Maringá, Londrina, são projetos que nós vamos testar e o governo provavelmente vai ter que entrar com recursos públicos para completar esse gap de viabilidade. Aliás, isso é a grande sacada que a gestão do presidente Lula está fazendo nesses projetos, do ministro Renan, é trazer recursos públicos para viabilizar projetos que por si só o setor privado não teriam viabilidade econômica. No mundo inteiro, ferrovia é tratado com participação do governo, com vários tipos de modelo. Nós encontramos uma solução através de investimento, chamado investimento cruzado. Uma ferrovia que já é existente vai gerar recursos de outorga para pagar investimentos em outros projetos ferroviários. A gente conseguiu reequalizar contratos renovados nos governos anteriores, conseguimos melhorar as condições financeiras desses contratos, gerando recursos para a gente viabilizar esse corredor leste-oeste, esse corredor arco ferroviário do sudeste. E outros vão ter recursos dessas repactuações que foram feitas ao longo do ano de 2023, 2024, que estão sendo finalizadas no TCU agora em 2025. Perfeito. Há projetos também para melhoria da infraestrutura turística no Brasil, por exemplo?
locais que são muito importantes, Nordeste e tudo mais, que às vezes deixa de atrair turistas, porque aquela rota do Caribe, por exemplo, no Nordeste, ali, Alagoas, do Caribe, chamo do Caribe brasileiro. Eu prefiro dizer que o Caribe é o Nordeste brasileiro, sim, mas vamos chamar o Caribe brasileiro ali entre Alagoas e Pernambuco. Uma infraestrutura rodoviária ali é muito precária nesse sentido. Então, existem ideias também para esse lado? Eu tenho o privilégio de minha residência ser lá em Maceió, né? Então, assim, a gente está estudando projetos aproveitando essas malhas. Então, no passado, a gente usava essas malhas ferroviárias para transportar passageiros. Hoje, a maioria delas estão abandonadas. A gente está estudando. E a gente aprovou uma legislação no final do ano passado chamada chamamento público, através do mecanismo de autorizações ferroviárias, que permite, Evandro, inclusive, gerar recursos através de projetos real estate, ou seja, projetos imobiliários, para financiar os projetos ferroviários. A gente fez um teste agora no Rio de Janeiro, numa ferrovia turística, usando uma antiga ferrovia de cargas e de passageiros do passado, num trecho ali perto de 3 rios, para fazer um projeto turístico de 20 quilômetros para levar as pessoas para fazer visitações turísticas num local que tem corredeiras dos rios ali. Então a gente vai estar iniciando, a gente fez uma parceria com o setor privado e com uma operadora de trens ferroviários, e a gente vai aproveitar essas malhas remanescentes para chamar investidores para fazer esses projetos turísticos. Eu acho que a gente tem uma possibilidade bastante interessante nos próximos 10 anos de desenvolver projetos desse tipo. Projetos que o setor privado consigam trazer e montar essas soluções ferroviárias, como já tem em vários locais do mundo. Perfeito. Inclusive, falando em soluções, em mecanismos, né, para dar soluções, tem o BNDES, que ajuda a financiar muita coisa, e também agora as debêntures incentivadas parece que estão ajudando a alavancar esses projetos, né? Com sem dúvida nenhuma. Possibilidade de investimento privado e tudo mais. O BNDES tem atuado com a gente de uma maneira muito ativa. De um lado, ele ajuda a gente a estruturar alguns projetos. A gente tem uma fábrica de projetos, né? A Infra SA, que é a junção da Valec e da antiga EPL, no governo do presidente Lula, ela está fazendo vários tipos de contratação de projetos. Ou seja, eu levava 6 anos, 7 anos para modelar um projeto, Evandro. Hoje a gente conseguiu, pactuando com todos os atores, fazer um projeto em até 2 anos, no máximo. Por isso a gente está conseguindo uma carteira tão grande de 15 projetos. No passado, eu fazia 1 leilão, 2 leilões por ano no máximo. Você tem ideia, nesse período de 2 anos e 2 meses, completando amanhã, a gente fez 10 leilões. 10 anos antes, a gente fez 8 apenas. Então, é uma diferença muito grande de capacidade de processar. E aí o BNDES também entra com uma fábrica de projetos e também financiando. Ele está melhorando a perspectiva dele. Como nós melhoramos os contratos, ele consegue analisar o financiamento como Project Finance não recourse. O que é isso? Ele é um projeto que ele financia não o investidor, não maculando o balanço dele, botando como endividamento, mas ele faz como Project Finance, o próprio projeto se pagando. Isso melhora a alavancagem financeira dos projetos, diminui as taxas de juros, que são taxas de juros de mercado. O ano passado eles aprovaram uma nova legislação da TLP, permitindo que eles consigam levantar através de títulos de dívida, captar mais recursos para poder financiar mais. Então, não que eles vão financiar 100% dos projetos, mas eles acabam ancorando uma parte desse financiamento, e quando o BNDES entra analisando o projeto, dizendo que ele vai dar financiamento, o setor privado vem para participar desse financiamento, ou através de debêntures incentivadas, ou através de empréstimos tradicionais, ou através de captação de fundos internacionais, como tivemos vários projetos no ano passado, fundos de Singapura, soberanos de Singapura, Fundo Soberano da Arábia Saudita, participando com projetos nossos, de leilões nossos. Então você acaba tendo uma cesta de opções de financiamento que traz competitividade aos projetos. Ou seja, como eu tenho taxas de retorno, WACC dos projetos competitivos, talvez as mais competitivas do mercado mundial hoje, que são as do Brasil, eu consigo atrair esses capitais que estão por aí para comprar debêntures. E aí a gente fez uma alteração da lei o ano passado, importantíssima, permitindo inclusive que eu lance debêntures no mercado internacional.
E fundos de previdência de qualquer lugar do mundo compram esses papéis. Então eu não tenho dúvida que a gente vai ter cada vez mais a participação de pessoas como nós, sim, através de aplicação em fundos multimercado, fundos de FIP, para a gente poder comprar indiretamente esses papéis que acabam financiando a infraestrutura, e aí a gente gera uma cadeia muito grande de participação cada vez maior de financiamento desses projetos de infraestrutura. E com qual risco? O risco é um risco que vai depender de cada projeto, então a gente tem várias soluções que a gente tem adotado, e o Tribunal de Contas da União tem sido muito parceiro na mudança de paradigmas antigos dele. Por exemplo, a gente conseguiu leiloar o ano passado a BR-381. Depois de 4 leilões de deserto, a gente conseguiu mudar a perspectiva como? Mudando a matriz de risco, o governo assumindo mais risco, ou seja, a gente, em casos geológicos extremos, como esse projeto da BR-381, o governo assume esse risco. Por quê? Porque senão o setor privado não vai participar. A gente ainda precisa desenvolver no Brasil, Evandro, um mercado segurador. Então isso ainda está muito incipiente. Melhorou. A gente conseguiu fazer várias conversas, workshops, melhorando a percepção do mercado segurador, mas ainda é muito pequeno em relação à necessidade que a gente tem. Então, se o mercado segurador, ao longo do tempo, vier participando dos projetos, eles diluem esse risco, eles securitizam esse risco de uma maneira melhor e reduzir os riscos do projeto. Eu acho que isso é um processo que a gente iniciou ano passado, fazendo os workshops com a SUSEP, workshops com as resseguradoras do mundo inteiro, e eu acho que a gente vai ter uma agenda muito bacana de ter mais produtos, mais concorrências oferecendo para os investidores, os operadores logísticos, os operadores de infraestrutura econômica do país, a participação de seguros que reduzem o custo, porque uma coisa é a própria pessoa contar que ela vai tendo um sinistro, ela vai ter que cobrir o custo. Outra são as seguradoras e resseguradoras que diluem isso em vários projetos pelo mundo. Então a gente tem que trazer produtos para essa área e a gente está começando a construir esse segmento no Brasil novamente. Por que não tinha isso antes? Porque eu tinha pouco projeto. O Brasil estava desenvolvendo pouco projeto de infraestrutura e não era rentável para eles montarem toda uma estrutura para analisar um projeto ou dois. Então, a ideia de trazer uma carteira robusta de projetos, e não é só do governo federal, Evandro, eu acho que é muito importante olhar isso. A gente tem que trazer os estados fazendo projetos, os municípios fazendo projetos de infraestrutura. Então, quando o estado de São Paulo lança 4, 5 editais de concessões rodoviárias, o governo federal lança 15, o governo de Minas lança mais 5, Mato Grosso lança mais 3, e às vezes em parceria com a gente. Sim. Então a gente fez parcerias com o Paraná, parcerias com o Mato Grosso, parcerias com outros estados, e a gente vai angariando um volume cada vez maior de projetos, e aí não é o governo federal, é o Brasil. O Brasil com uma carteira de projetos que hoje vai ser a maior do mundo e nos próximos anos também. Então isso atrai o olhar de investidores, de operadores, de quem quer colocar seus recursos disponíveis em projetos que vão rentabilizar seu capital ao longo de 30 anos. Acho que isso é uma agenda muito importante para o país. Perfeito. Eu queria falar um pouco também sobre esses leilões de otimização de contratos que vocês estão fazendo. Agora, esse ano vai ter alguns, né? Rodovia no Rio de Janeiro, a BR-101, ali no trecho do Rio, por exemplo. Como é que funciona isso? Qual que é justamente a ideia? É reduzir custo? É reduzir pedágio? É reduzir... o que é? Qual que é a ideia? Vamos lá. Quando a gente entrou no governo, a gente tinha 14 contratos que foram feitos em rodadas de licitação anteriores. Final da década de 90, início dos anos 2000. São projetos que o Brasil ainda estava aprendendo a fazer concessões. Isso aconteceu do mundo inteiro e nessa curva de aprendizado a gente erra, a gente melhora, vai se aperfeiçoando. Isso aconteceu no Brasil. E esses contratos são contratos que não tinham uma matriz de risco definida, os contratos não eram claros, não eram objetivos, não esclarecia o que é um risco extraordinário do que um risco ordinário, por exemplo, e geravam trocentos problemas judiciais, brigas, e tudo em litígio. Qual é o resultado disso? Obra parada, não tem investimento,
e contratos desequilibrados. Isso fazia com que o Brasil fosse mal visto no mundo inteiro, porque investidores estrangeiros que acreditaram nos projetos perceberam que a gente não tinha mecanismo para resolver conflitos. Com a possibilidade que o Tribunal de Contas da União deu de criar uma Câmara de Conciliação, e eu acho que isso foi disruptivo, a gente conseguiu levar para o tribunal esses projetos, esses contratos, para remodelar esses contratos. A ideia é trazer investimentos que são necessários, que vão melhorar a segurança viária, que vão melhorar gargalos logísticos e remodelar o contrato para padrões da 5ª rodada de leilões que nós estamos fazendo agora. Padrões, contratos modernos, contratos que prevê todos os tipos de problemas com mecanismos de solução. Mas não era justo que eu resolvesse o contrato de uma licitação feita lá 10 anos atrás, dando essa oportunidade para o investidor só para ele. Ou seja, a intenção nossa é, eu resolvo o seu contrato, mas eu quero que abra a competição para o outro me dar uma proposta melhor, se for o caso. Então a gente evita o risco moral de eu fazer um arrumadinho e resolver o problema do contratado atual. E eu levo a B3 na bolsa para ver, essa solução que nós pactuamos, mesmo com o chancela do TCU, eu levo ao mercado para ver se alguém dá uma proposta melhor. O que vai acontecer, Wanda? A gente já está com 4 contratos aprovados, estamos indo para o 5º, que vai ser apreciado, e estamos fechando mais 4 acordos ainda nesse primeiro semestre. Nós vamos chegar a 10 contratos pactuados. Nós vamos gerar mais 100 bilhões de investimentos, pelo menos 100, 110 bilhões de investimentos nessas malhas. São rodovias importantíssimas para o Brasil. Fernão Dias aqui em São Paulo, Regis Bittencourt, são rodovias que hoje não tem uma disponibilidade plena logística. Por exemplo, a Regis, praticamente todos os dias já fica fechada algumas horas do dia por problema de virar caminhão, porque a geometria é antiga da rodovia. Então, em um ano, a Regis fica fechada um mês quase. Você imagina uma rodovia que liga São Paulo ao Paraná com problemas de interrupções diárias. O quanto custa isso para o Brasil? Sim. Então, esse ajuste nós vamos levar a mercado. Claro que vai gerar um custo maior para os usuários, porque o pedágio da Fernão Dias é R$3. É o menor pedágio do país. Vai ter um ajuste de pedágio, sempre entrega de obra para aumentar o pedágio. Não vai ser primeiro entregar pedágio para entregar a obra. Então isso vai ser uma escada de curva de melhoria. O usuário vai perceber que a rodovia vai ter uma melhor segurança, um menor uso. Então vão ser feitos vários investimentos dentro das áreas urbanas, porque hoje são gargalos logísticos. Aqui em São Paulo, por exemplo, quando teve o arco rodoviário de São Paulo, muitos investimentos não foram feitos por causa desse problema de contratos antigos inadequados. Então vão ser feitos investimentos importantíssimos que vão melhorar a mobilidade na cidade de São Paulo, a mobilidade dessas cargas no país. Eu acho que isso vai ser uma agenda importante. A gente já vai ter leilão marcado, já temos leilão marcado, que é da rodovia BR-163, que é hoje administrado pela CCR. É o primeiro desses contratos que vão ter leilão, já está marcado para maio, na sequência da BR-101 Rio, da BR-101 Espírito Santo, e vamos ter da Fernão. Então, é uma agenda de leilões em paralelo, muito importante, que vai trazer muitos investimentos para o país. Bom, nesses projetos de remodelagem, otimização de contratos, e nos novos contratos, vocês provavelmente estão incluindo novas tecnologias, como o Free Flow, por exemplo. Existem ideias, que existem em outros países também, de você ter a pista expressa com pedágio mais caro, o pedágio dinâmico. Isso está previsto nesses novos contratos? Exato, Evandro. A gente colocou numa política pública, orientando a agência, nossa reguladora, a NTT, a estimular a inovação tecnológica, as soluções novas. O Free Flow, a gente passou 2 anos discutindo a regulação dele, já temos algumas normas já saídas, tudo impactuado com o mercado, para evitar segurança, né? E isso vale para não só as concessões federais, mas as estaduais também. Então é um mecanismo que permite, por exemplo, você dar descontos progressivos para usuários frequentes, para você cobrar em faixas diferenciadas. Você, por exemplo, você pode estimular cobrar um pedágio mais caro nos horários de rush e mais barato em outros horários. Se você estimula a melhoria através de descontos diferenciados, que você vai poder fazer uma cobrança. Quando você adota uma tecnologia dessa, você reduz custos,
que você vai converter ou num pedágio mais barato ou em novos investimentos. Por exemplo, nos contratos antigos você obrigava aos usuários a fazer, as operadoras a colocarem câmeras em todos os locais, telefones, orelhões a cada 3 quilômetros. Hoje, com as tecnologias, você tem soluções diferentes. Você pode colocar, em vez de uma fiscalização de moto percorrendo a rodovia, você coloca um drone. Você traz uma solução de telefonia 4, 5G, que não resolve só a rodovia, mas você resolve também o entorno dela, nas cidades de entorno. Então, você estimula isso. A gente está colocando isso nos contratos. Às vezes, umas soluções como agora na concessão que a gente está no Mato Grosso, em que recebe mensagens de aviso ao acidente no quilômetro tal, mandam um alerta para o celular. São soluções novas que melhoram a segurança, reduzem custos e a gente consegue, com isso, dar opções desse usuário a mudar o percurso dele caso aconteça algum acidente, alguma coisa que acontece. A intenção nossa é melhorar a disponibilidade da rodovia, diminuir custos e a gente trazer melhorias para a segurança viária, que é uma coisa importante. Uma inovação muito bacana, não sei se você conhece, Evandro, são os PPDs, posto de parada dos caminhoneiros, né? Uhum. A gente aqui na Dutra, aqui em São Paulo, a gente inaugurou agora, no mês passado, ali em Itatiaia, já temos um em Pindamonhangaba. Então, é um local que o caminhoneiro para descansar e tem toda uma infraestrutura para ele, com segurança. Então, isso é uma inovação que a gente está trazendo nos contratos. A ideia é a gente colocar 80 desses até o final do mandato do presidente Lula, por todo o país. Isso aumenta a segurança viária, dá mais conforto e também melhora essa questão, porque os caminhoneiros às vezes paravam ao longo da rodovia, que seria mais arriscado. Então, com isso, a gente dá umas soluções inovadoras e soluções tecnológicas. A gente tem procurado estimular os operadores a buscar soluções novas, como robótica, soluções de telemanutenção, ou seja, você tem uma central que vai olhar através de óculos, né, como está a situação de uma solução de uma infraestrutura. O engenheiro não precisa ir com uma equipe até o local, você manda um operador local que faz a imagem e o engenheiro de longe consegue dar a solução, o problema, dar um endereçamento para a situação. Então, isso é importante para o Brasil. Perfeito. Então, o que a gente pode dizer é que está aumentando muito o investimento em infraestrutura no Brasil, infraestrutura rodoviária, ao mesmo tempo incluindo muita tecnologia, o que ajuda a dar mais segurança e mais fluidez, mas, ao mesmo tempo, em alguns casos, você pode ter um custo maior de pedágio para um ou outro por conta desse nível de investimento. Isso exatamente. Deve acontecer. Eu acho que isso tende a acontecer no primeiro momento e no segundo momento, quando você já tiver essas infraestruturas, é como acontece em todos os países europeus e dos Estados Unidos. Você tem a fase seguinte, você já está com a infraestrutura colocada, é só manutenção, então aí você reduz esses custos operacionais, porque você já está num nível de maturidade diferente. Hoje o Brasil precisa construir essa infraestrutura, melhorar essa infraestrutura. Então a gente está nessa curva de melhoria de infraestrutura, aí é necessário ter um custo maior para você poder viabilizar esses investimentos. Se você fosse fazer tivesse uma bola de cristal aqui, quanto tempo você acha que o Brasil precisa ainda investir muito em infraestrutura de logística, mobilidade? Não só rodovia, ferrovia, hidrovia, portos, aeroportos. Quanto tempo você acha que o Brasil vai? Eu acho que a gente está construindo um ciclo do Ministério do Transporte, pelo menos nos próximos 10 a 15 anos, um grande volume de investimentos que vai mudar o patamar brasileiro de infraestrutura, mas eu acredito que como o Brasil tem um ciclo cada vez maior de produção alimentar no mundo, né? O Brasil tem um papel fundamental na produção de alimentos, proteína, de grãos, e eu acredito que esse ciclo vai permanecer por muito tempo, a gente vai ter necessidade de construir novos ativos em locais que hoje a gente nem imagina que tem. Você imagina, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a região centro-oeste do Brasil, a gente não tinha aquela produção que nós temos hoje. Então, hoje é uma nova realidade. Eu acho que isso vai ser uma realidade nova em cada região nova que a gente vai desbravando. Então, o Mato Piba hoje está se desenvolvendo muito, que é a região que pega o centro-oeste e o nordeste brasileiro, está cada vez crescendo mais. Então, essa infraestrutura vai ter que cada vez melhorar para lá também.
Então, eu acredito que a gente, nos próximos 30, 40 anos, vai ter esse ciclo de desenvolvimento até se estabilizar e aí o Brasil ter um patamar compatível com o que é a sua produção. Veja, Evandro, o Brasil provavelmente é um dos países que mais transporta carga para exportação do mundo. Então, a gente já faz muita coisa na logística, mas a gente está fazendo isso com mais custo, com não tão seguro e com um maior risco. Então, quando a gente fizer esses investimentos, a gente vai reduzir risco. O que é o risco que eu estou falando? Porque ele não sabe se vai lá no porto de Itaqui, o navio já vai estar disponível para a carga dele ao chegar, embarcar. Muitas vezes essa carga chega nele no porto e ainda leva 30 dias para embarcar. Isso é custo, carga parada. Então a gente tem que sincronizar isso num movimento de logística. E a gente está trabalhando isso, a gente está lançando a partir do mês de março agora a construção do novo plano logístico brasileiro. Talvez seja o primeiro plano logístico brasileiro que está ouvindo realmente os investidores, os industriais, os produtores. A gente vai fazer uma pesquisa qualitativa em parceria com a Fundação Dom Cabral, aliando o que a gente tem de análise de carga do passado e com a perspectiva futura. E esse plano logístico vai ajudar os investidores a saber para onde vai caminhar os investimentos em infraestrutura do Brasil no futuro. Vai ajudar o Brasil a se reorganizar. Todo país do mundo tem um plano logístico que é referência para esse investidor. O nosso hoje, infelizmente, por problemas metodológicos e de atrasos técnicos, ele ainda não dá uma referência segura para esse investidor. A gente tem clareza que os próximos planos logísticos do Brasil vão ser muito mais aderentes ao que o mundo já faz. Eu acho que está iniciando esse ciclo, a gente termina no final do ano, vai ser um plano logístico muito aderente, ouvindo as pessoas, percebendo aonde esses investimentos vão acontecer no Brasil. Por exemplo, a Rota da Celulose, na região do Mato Grosso, já capta esses investimentos das indústrias de celulose. A gente está fazendo uma readaptação do contrato da Malha Oeste Ferroviária, que com 100 quilômetros de malha novo ferroviária, que nós vamos fazer em parceria com a empresa Rumo, nós vamos destravar milhões de toneladas de celulose para exportação, porque a gente vai conseguir dar um amparo logístico melhor. Mas a gente, nesse caso, a gente está indo, no caso da ferrovia, a gente está indo a reboque do que já aconteceu. Então a gente tem que se antecipar a esses movimentos, sabendo que a indústria e os investidores do agronegócio estão produzindo, que vão produzir nos próximos anos. Perfeito. Ao mesmo tempo que nós temos tecnologia e novos projetos e tudo mais, a gente tem alguns problemas, como a ponte Juscelino Kubitschek, que liga Tocantins ao Maranhão, que desabou. O que tem sido feito para evitar novos acidentes como esse? Uma ótima pergunta, Ivana. A gente passou no Brasil um período muito grande de tempo com um valor de investimento muito baixo. Investimentos públicos e também privados. Pra você ter uma ideia, a gente, 23 e 24 de verbas do governo para manutenção rodoviária e investimentos na área de rodovia, diretamente pelo governo, não em parceria com o privado, a gente colocou cerca de 30 bilhões de reais, tá? Pago. Se você pegar os 4 anos anteriores, a gente, somando 4 anos, a gente chegou aos mesmos 30 bilhões. Ou seja, em 2 anos a gente fez o que foi feito em 4. E se você pegar uma série de tempo maior, a gente investiu muito aquém da necessidade dessa infraestrutura. Veja que como dessa ponte foi construída na década de 50, aquela região do Brasil não tinha a produção agrícola que tem hoje. Os caminhões transportavam 10, 15 toneladas. Hoje são 100 toneladas, 80 toneladas, 120 toneladas às vezes. Ela foi concebida por um Brasil de transporte apenas de pessoas. Não era esse volume de carga que nós temos hoje. E a necessidade de manutenção e adaptação dessas infraestruturas, essas novas realidades do Brasil, exigem um grande volume de recursos. Por isso que a gente está com esse programa enorme de parcerias com o setor privado, essa carteira de projetos robusta, mas ela sozinha não é suficiente. O governo também tem que
manter um valor mínimo de investimento. O Ministério está desenvolvendo um grande programa que não é só manutenção, que não adianta eu dar manutenção nas pontes. É mais do que isso. Eu aumentar a capacidade física delas. Infelizmente aconteceu essa situação no Maranhão. Nós estamos avaliando, estudando o que aconteceu, tá? Tem uma comissão de inquérito apurando exatamente o que aconteceu, se foi algum erro de operação, algum erro de manutenção, e eu acho que isso tem que servir de lição para a gente corrigir e desenvolver um grande programa no Brasil de recuperação dessas obras de arte ao longo do país inteiro. E a gente estimular os estados a também fazer isso. O TCU está fazendo um programa de levantamento em paralelo. O Ministério, através do DENIT, está desenvolvendo um grande programa, que será um programa muito parecido com o que os Estados Unidos fez no governo Biden. Um programa de reestruturação, de recapacitação dessas infraestruturas. Aí a gente vai pegar uma parte, o governo vai fazer, através do DENIT, e uma parte a gente já está trazendo nessas parcerias e novos projetos vão ser desenvolvidos de parceria com o setor privado para a gente desenvolver. Eu acho que é uma agenda fundamental para o Brasil e para as pessoas terem tranquilidade de que eles vão entrar numa rodovia e vão chegar no seu destino com segurança. Então, o aumento do investimento privado, de certa maneira, libera recursos para você poder investir no que ainda não vai ser concedido, não sei nem se será algum dia. Nem todos os projetos têm capacidade econômica de virar um projeto pedagiado. Nem todos, porque a capacidade econômica da região às vezes não comporta. Então a gente precisa ter dinheiro público para fazer investimento, isso é natural. Há uma estimativa da ABDIB que a gente deveria colocar 4% a 5% do PIB no desenvolvimento dessas infraestruturas. O Brasil, historicamente, estava colocando 0,3%, 0,4%, talvez 0,5%. Esse ano, a gente vai conseguir colocar em 2025 mais de 0,5% do PIB em investimentos. O setor público e o setor privado em infraestrutura de transporte. Ainda assim, é muito aquém do que muito aquém. A nossa meta é, nos próximos 5 anos, com esses contratos, a carteira de projetos, a gente chegar a 1% do PIB, que já vai ser um número muito melhor, mas ainda aquém. Então, a gente precisa continuar nessa esteira de projetos para a gente conseguir chegar a um patamar compatível à manutenção dessas infraestruturas, a melhoria e ampliação da sua capacidade, para a gente ter orgulho dela, como os países europeus já têm das suas infraestruturas, os Estados Unidos já têm. Um país, por exemplo, aqui do nosso lado, né? A Colômbia tem, uns 5 anos atrás, conseguiu captar 48 bilhões de dólares em investimentos em infraestrutura e transporte. Né? Então, a gente precisa pegar esses benchmarks internacionais, como a gente tem feito, melhorando nossos projetos, para a gente poder atrair esses investimentos para o país. Perfeito. E nesses novos contratos, vocês estão prevendo muita tecnologia, a gente já falou de free flow, etc. Tem algumas coisas que a gente nem sabe ainda o que vai chegar no futuro, né? Quando fizer os primeiros contratos, por exemplo, da Dutra, para citar esse exemplo, não tinha 5G, internet 5G, e hoje tem alguns lugares ainda que você tem alguns vácuos, por conta disso, que o contrato sequer permite, muitas vezes. Eletrificação da frota, por exemplo, que é outro gargalo. Hoje você tem uma dificuldade, você não consegue sair de São Paulo ao Rio de Janeiro com carro elétrico, praticamente por conta disso. Então, esses novos contratos prevêem esse tipo de investimento para adaptação às novas tecnologias? Sim, a gente está colocando, inclusive, de sustentabilidade, Evandro. E tem um fator novo aí que a gente colocou nos contratos, que é a infraestrutura resiliente. Viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul recentemente? Essas intempéries climáticas cada vez mais vão acontecer no país e no mundo inteiro. A gente está colocando até 2,5% da receita do pedágio para as operadoras reinvestirem em projetos de tecnologia, ou seja, de transição energética, a gente chama, né? Colocando esses pontos de abastecimento elétricos, também de gás, né? O GNV, GNL, que é uma transição azul, não chega a ser a verde, mas já é uma evolução, principalmente para veículos de carga. A gente fez uma alteração muito significativa, permitindo agora o transporte de gás liquefeito
Então, isso pode ajudar também no processo de levar o gás, interiorização do gás no país. Então, isso já está previsto. Então, as operadoras podem e devem, usando essa verba, a fazer esses projetos. E também melhorar a capacidade. Veja, estudar hidrologia é importante porque, com as chuvas em algumas regiões, pontes que têm hoje uma altura de 1 metro tem que aumentar para 1,5 metro. Então, a gente viu isso no Rio Grande do Sul e a gente está começando a estimular esses estudos para a gente trazer essas melhorias e antecipar os problemas. Só que isso é um processo. A gente está colocando essa verba, está começando com 2,5% da receita, que eu ainda acho que ainda não é suficiente, mas nós vamos ter que ampliar para trazer essas soluções de tecnologia, ampliar a cobertura de 5G nas rodovias e, com isso, também ampliar a segurança viária, né? Você tem um acidente, você tem um telefone, ou você tem a cobertura de ver que está para ter o socorro mecânico, socorro médico, para você diminuir esse tempo de atendimento. Então, essas soluções estão previstas nos contratos, estão previstas na política pública que a gente colocou. Eu acredito que isso, ao longo dos próximos anos, vai ser uma realidade nas nossas rodovias e também nas ferrovias. Então, esse processo de transição energética, de trocar as locomotivas por locomotivas mais verdes, vai ser um processo natural. Aí a gente tem a consulta pública agora feita com a taxonomia do governo federal, que vai estimular essa transição energética, a possibilidade de emitir títulos para você de retirar carbono. Então, isso são mecanismos que o governo federal tem estimulado, tem regulamentado para a gente trazer esses investimentos privados nessa transição energética também. Perfeito. Muita tecnologia, muita inovação. Acho que o Brasil precisa disso, o mundo está assistindo muito isso. Então é isso, Jorge. Agradeço. Obrigado, Evandro. Satisfação poder participar aqui do programa de vocês, poder passar as informações da nossa carteira de investimentos e dos planos do Ministério do Transporte do Governo Federal. E boa sorte nos leilões deste ano. Obrigado. Então fica com 15, boa sorte para todos nós. Obrigado. Você ficou com a gente até agora. My News Entrevista fica por aqui e a gente volta numa próxima oportunidade. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado, Jorge. Obrigado.